começarmos a fazer o website para a nossa empresa, para o nosso negócio, pode ser um verdadeiro desafio. Saber qual é a plataforma que vou escolher, como é que eu vou estruturar o meu website. Neste vídeo eu vou falar sobre o guia prático para criar o site para a tua empresa. Pronto, dividi este mapa mental em 4 pontos essenciais que, no meu ponto de vista, são importantes. Qual é a hospedagem para alojar o nosso site? Em relação ao domínio, o que é que devo comprar? Se devo comprar .pt, .com ou eventualmente outra extensão de domínio? Qual vai ser a base tecnológica do nosso site? Ou seja, o que é que vamos utilizar? Qual é a plataforma que vamos utilizar para o nosso site? E depois temos aqui aquilo que é o caderno de encargos com os pontos essenciais importantes para criarmos um site para a nossa empresa. Então, em relação aqui à hospedagem, é importante nós termos uma boa hospedagem. Ou seja, o que é isto, a hospedagem? A hospedagem é onde nós vamos colocar todo o nosso conteúdo, digamos, o nosso website, tudo o que lá contém, imagens, texto, etc. Portanto, é isso que nós, onde nós colocamos é na hospedagem. Então, quando nós estamos a escolher a nossa hospedagem, dependendo daquilo que nós vamos colocar no nosso website, mas aquilo que para uma empresa de serviços, pronto, estamos aqui a ver todos os pontos principais e, nomeadamente, quase todos os planos atualmente, aos dias de hoje, numa hospedagem para aquilo que é um site institucional da empresa, contém, digamos, aquilo que são os recursos básicos. No entanto, há algumas diferenças dentro daquilo que nós podemos escolher ao nível de recursos de servidor, se nós estamos a escolher um alojamento partilhado ou dedicado, qual é a tecnologia desse alojamento. Portanto, é importante, quando estiveres a escolher os recursos de hospedagem, veres esses pontos, qual é, por exemplo, o disco que essa hospedagem tem, se é um disco SSD, se é outro tipo de tecnologia. Pronto, esses pontos todos são importantes para aquilo que é a performance, a velocidade do nosso site. Certificado de segurança, isto é um standard atualmente já praticamente básico, no entanto poderá haver alguma situação onde não esteja isso considerado, portanto, mas é importante considerar sempre o certificado de segurança para o site. Portanto, aliás, hoje em dia o próprio Google, caso não haja algum site que não tenha um certificado de segurança, portanto, em termos de pesquisa, é logo posto para trás, digamos assim. Portanto, mas isto é um básico, portanto, todos têm. Depois perceber como é que funciona ao nível do suporte técnico, porque se houver alguma situação que precisas de ajuda do suporte técnico da hospedagem, qual o tipo de suporte que essa hospedagem dá. Portanto, a hospedagem faz a gestão do domínio, portanto, embora tu possas comprar o domínio noutro serviço e teres uma hospedagem noutro local, no entanto, aquilo que eu sugiro é que possas ter tudo dentro daquilo que é o mesmo chapéu. Depois, em termos da gestão, onde podes instalar o site, o que quer que seja, portanto, com o cPanel, portanto, isto também, maioritariamente, todos os serviços de hospedagem é com este software que trabalham, embora há outros que tenham um software diferente ou um software próprio, mas em termos gerais é aquilo que é. E depois, pronto, assegurar aquilo que são os backups, que também, em grande parte dos serviços, estão assegurados aquilo que são os backups automáticos, que se acontecer alguma situação, pronto, é possível repor no site. Mas pronto, em termos daquilo que é a hospedagem, é importante termos uma boa hospedagem para que nos ajude a ter também uma boa performance no nosso website, nomeadamente aquilo que é a velocidade. É claro que quando chegarmos aqui à parte do caderno de encargos vou falar um bocadinho mais também sobre isso, daquilo que é importante, mas começamos aqui pela hospedagem. Depois, em relação
há aquilo que é o domínio, o que é que eu devo comprar, se é .pt, se é .com ou outro tipo de extensões que há mais de há mais de 200 extensões por aí, ou muito mais, mas pronto, aqui agora lembrei-me deste número, tirando do exemplo de um serviço de hospedagem, mas aqueles que, neste caso aqui em Portugal, ou vamos registar o .pt ou o .com, temos outros, por exemplo o .eu, que é de Europa, mas aquilo que é mais comum nós registarmos é o .pt e o .com. Aquilo que eu sugiro é que possas registar os dois. Pronto, neste caso, se tiveres um negócio que maioritariamente funciona localmente, então, por defeito, escolheres o .pt, instalares o site no .pt, mas ao mesmo tempo eu registava esse mesmo nome no .com e depois apontava esse domínio do .com para o .pt. E também para salvaguardar que ninguém fosse comprar o domínio com o mesmo nome do teu negócio ou da tua empresa, só por uma questão que acabaste por não registar isso. Portanto, pelo menos o .pt e o .com eu salvaguardava essa situação. Muito bem, então e qual é a tecnologia que eu em que devo fazer, qual é a básica que eu devo fazer o meu website? Assim, há muitas formas de nós podermos fazer, há plataformas, aquela que eu vou falar mais e aquela que eu, no meu ponto de vista, é aquela que eu sugiro que é a melhor para poderes fazer o site da tua empresa, será aquilo que é o WordPress. Há outras plataformas como o Wix, Squarespace, entre outras, ou até desenvolver um website à medida por código ou o que quer que seja. No entanto, realmente a escolha mais acertada para a tua empresa e para a maior parte dos casos é em WordPress. Vantagens, pronto, 42% dos sites, mais ou menos, na internet é tudo feito com base WordPress. É open source, ou seja, código aberto, portanto há uma grande comunidade a contribuir para o WordPress e a desenvolver quase todas as soluções que são necessárias há com esta base do WordPress. Portanto, em termos de funcionalidades e escalabilidade, temos muito mesmo por onde progredir. Depois, SEO friendly, ou seja, para otimização para motores de busca. Portanto, e por todas estas razões, é aquela que eu aconselho em detrimento daqui de outras duas que coloquei aqui também conhecidas, e que eventualmente para alguns casos as pessoas pode ser uma solução. No entanto, se estamos a começar, aquilo que eu aconselho é esta base. Para além de que, quando nós estamos a usar uma tecnologia, começamos a ganhar histórico no Google, em termos de ranking, etc. Quando vamos mudar de tecnologia, pode ser uma dor de cabeça aquilo que é o posicionamento que nós tínhamos, etc. E eventualmente há uma perca, ou até, se as coisas não forem feitas da melhor forma, perder todo o histórico. Então, aconselho logo a partir desta base. Em termos de caderno de encargos, aquilo que eu separei isto por aqui em vários pontos, qual é a base do nosso site, portanto, e aqui em relação ao caderno de encargos eu já estou portanto, a pensar que vamos fazer tudo em WordPress. Portanto, o caderno de encargos está feito para WordPress. Qual é a estrutura de páginas, em relação às línguas, aqui também a parte de chat no próprio site, embora aqui estamos a falar de coisas opcionais, mas aquilo que é a base. Em termos de temas, ok, qual é a base que eu posso começar a construir o meu site? Muito bem, pronto. Coloquei aqui alguns exemplos, até vou colocar aqui esta dos blocos, portanto, que está aqui juntamente com o Spectra e o Gutenberg. Pronto, assim,
há na internet marketplaces com temas já de coisas pré-feitas. Aqui a situação é que quando estás a comprar um tema desses, muitas das vezes o código com que é feito esse tema não está feito da melhor forma e isso vai afetar logo aquilo que é a performance ah, do site. Então, eu aconselho aqui ou este tema, o Astra Team, ou o Hello Team, que é desenvolvido pela mesma equipa do Elementor. E pronto, e aqui qual foi a base de escolha? A base de escolha tem a ver com aquilo que é a performance deste tema. O tema, digamos é aquela base em que nós instalamos dentro do WordPress e a partir daí começamos a desenvolver o nosso website. Ou seja, são temas que em termos de código estão desenvolvidos para a melhor performance do site. Portanto, e qualquer um dos dois, nós podemos fazer absolutamente tudo. Depois, por uma questão de, eventualmente, de facilidade de construção, poderem usar aquilo que é o Page Builder, portanto, é onde poder fazer o próprio layout e a construção do desenvolvimento do próprio site, o construtor de páginas, digamos, o Elementor, que é o mais usado a nível mundial. Pronto, tem aqui a versão gratuita que podem usar o Elementor, mas também tem a versão paga com mais funcionalidades, que é o Elementor Pro. No entanto, também podem usar aquilo que é, por exemplo, o Astra com blocos. O próprio Gutenberg, assim como o Spectre é uma espécie de add-on para blocos. Aqui também muito focado naquilo que é performance. Portanto, aqui duas soluções de base para construírem de raiz aquilo que é o website. Portanto, não estou aqui a falar em temas que podemos comprar nesses marketplaces em que aquilo está ali, vem tudo pronto, entre aspas, depois terá que fazer alguns ajustes e tudo mais. No entanto, na maioria das vezes, a base de código que está construído não é a melhor em termos de performance. Além de depois também tem algumas limitações ao longo do tempo, atualizações, etc. Portanto, aqui com esta base, portanto, nós podemos estar ok para poder fazer, para poder mexer, para poder escalar com outro tipo de funcionalidades e sem que isso também possa depender de terceiros, ou muitas das vezes também acontece quando acabam por comprar uma solução dessas no marketplace, ou depois não há mais atualizações e depois acabam as coisas por deixar de funcionar. Em termos de estrutura de páginas, ok, pronto, dentro daquilo que colocamos aqui, a dividir isto por esta parte principal, que portanto, vou aqui já falar. Então temos aquilo que é a página principal, a homepage. Depois temos aqui aquilo que é a página do quem somos, portanto, da empresa, aqui para humanizar aqui mais a marca. Depois aquilo que sugiro é em cada serviço, portanto, uma página para cada serviço. Isto para quê? Melhor conversão para performance e anúncios. Portanto, nós quando estamos a fazer anúncios, por exemplo, no caso do Google, mais concretamente, para um determinado serviço, portanto, em termos de performance, conta efetivamente para onde é que nós estamos a enviar os anúncios. Estamos a enviar para aquilo que é uma página generalista ou estamos a enviar mesmo para o URL, digamos, o caminho certo daquilo que é o serviço. Portanto, aquilo que eu sugiro sempre e aconselho é uma página por serviço. Em termos de SEO também é muito melhor, portanto, melhor para a otimização em termos de motores de busca e a construção que seja com esta base em funil, neste caso, para aquilo que é, quando falamos aqui na conversão. Depois uma página geral de contactos, muito bem. Aquilo que é perguntas frequentes, portanto, também é interessante tanto para aquilo que é a parte do SEO, mas também para algumas coisas que queiram colocar relevantes para o vosso cliente. Depois, em termos de formulários, portanto, termos formulários portanto, na página de serviços, podermos ter também aqui na parte de contactos,
para pedir orçamento e por aí fora. Integrado aqui com uma ferramenta de email marketing, ou seja, recebem os contactos, mas integram com uma destas ferramentas, de maneira a que possam ter essas listas de contactos separados para que possam depois fazer o acompanhamento, a nutrição dessas leads e também poderem criar alguma automação ou o que quer que seja. Pronto, deixo aqui algumas ferramentas para poderem usar, o Igoi, que é português, o MailerLite, ActiveCampaign, MailChimp ou o Brevo. Pronto, em termos de facilidades, o MailerLite é muito simples de utilizar e portanto integra bem aqui também com o Elementor, e também tem aquilo que é uma versão grátis com praticamente todas as funcionalidades mais simples. Ou seja, eventualmente para começar esta poderá ser aquela que é a escolha acertada. Depois, termos em consideração aquilo que é o RGPD Compliance, portanto, proteção de dados, portanto, todos os formulários terem aquilo que é o consentimento e também podermos ter atualmente aqui a ferramenta Cookie Compliance, ou seja, aqui também para questões dos anúncios, etc. e por aí fora, neste momento é obrigatório que nós tenhamos isso bem implementado, e então aquilo que eu aconselho aqui é dentro do programa de parceiros da Google, portanto, escolher uma dessas ferramentas que vou aqui colocar, que poderá ser o Cookie Yes ou o Cookiebot, entre outros. Portanto, aqui já tem aquilo que é um plugin, portanto, um módulo de instalação que integra com a conta que vocês criam aqui, que também tem uma conta gratuita para o WordPress. Pois, portanto, ter aquilo que é a política de privacidade, portanto, essa informação que é obrigatório. Portanto, depois garantir aquilo que é o livro de reclamações, os termos e condições caso haja alguma venda de serviços ou de produtos ou o que quer que seja, é importante ter essa questão, assim como os centros de arbitragem, portanto, aqui a resolução alternativa de litígio. Portanto, esta parte importante. Aqui, antes de falar aqui nesta parte do SEO técnico e da performance, vou voltar aqui àquilo que é o principal. Portanto, dentro da homepage, portanto, é importante que na página principal, portanto, nós possamos comunicar claramente qual é o problema que nós resolvemos e a solução que nós temos. Em termos de navegação, portanto, ser simples em termos de navegação, títulos claros, portanto, as áreas bem descritas, portanto, em termos de menu de navegabilidade também, podermos ter em cima aquilo que é o menu de navegação e em baixo podermos ter, por exemplo, outro tipo de links no nosso rodapé para facilitar aquilo que é a navegação. Podermos ter, por exemplo, aquela seta que ao chegarmos cá em baixo carregamos e ele volta logo para cima, por exemplo, no site. Conseguirmos ter uma linguagem clara, sem usarmos muito aquilo que são os tais jargões ou termos técnicos dentro do site. Portanto, termos aquilo que é a chamada ação, portanto, dentro daquilo que é a página principal, efetivamente falarmos, embora possamos ter vários serviços dentro do nosso website, mas utilizarmos a página principal para escolhermos a explicar qual é o problema principal que nós resolvemos. Podemos ter também, aqui está o exemplo de em algum local dentro de percorrer o site, termos uma chamada de ação para uma newsletter, para preencher o formulário de orçamento, para fazer aqui o download do e-book. Pronto. Esta é uma das possibilidades. Depois é importante ter prova social,
testemunhos de clientes ou case studies, portanto isto dentro daquilo na página principal, assim como também podem colocar aquilo que são as perguntas frequentes naquilo que é a homepage. Portanto, seguindo aqui esta orientação, obviamente que estamos aqui a falar da parte importante da estrutura e tudo mais, mas o design efetivamente é importante também. Não podemos também só nos preocuparmos com aquilo que é, está bonito, mas depois em termos de estrutura tem problemas de performance, velocidade, etc. Portanto, aqui temos que juntar as duas partes. E depois aqui, quando falamos em ajustar as três versões, estamos a falar aqui mobile temos o telefone e tablet, e depois temos aquilo que é o desktop. Importante, neste caso, mobile first, portanto, neste caso, parametrizado e olhar sempre para aquilo que é também o layout do telefone, porque neste momento é o dispositivo com que as pessoas consultam mais e navegam mais na internet, é pelo telefone. Voltando aqui à parte do SEO técnico, aqui pronto, não vou entrar assim em grandes detalhes, mas colocar aqui alguns pontos importantes. Portanto, aqui termos atenção àquilo que é o H1, o H2, portanto, nas nossas páginas, termos o título e meta descrições, o alt text que usamos nas nossas imagens, portanto mesmo usando aquilo que é os nomes das imagens que nós carregamos, mas o próprio alt text, portanto são aqui pequenos detalhes. Em termos de imagens, portanto temos agora aqui esta extensão WebP, que em termos de performance é aquilo agora que é o mais usado, ou seja, se tiveres imagens em JPEG, em PNG, etc., portanto o ideal é este formato. E também aqui vou acrescentar aqui o ideal em termos de tamanho, peso, não ir além dos 100 capas. Podermos instalar aquilo que é um plugin de cache, portanto para otimizar aqui algumas coisas de forma mais automatizada. Podermos ter um plugin de SEO instalado também para podermos preencher aqui estas partes aqui. Portanto, aqui esta questão do rich snippet completo tem a ver com, por exemplo, aquelas descrições completas que nós vemos no Google, portanto, onde temos o título, a descrição, portanto, essa informação toda. Portanto, criarmos isso bem. Aqui em termos de plugin de SEO instalado, vou deixar aqui algumas opções, neste caso aqui o RankMath ou o SEO Press. Portanto, todos eles têm versões gratuitas e versões pagas, mas se começarem, por exemplo, aqui com este, que também neste momento é um dos mais utilizados, na versão gratuita já irá vos ajudar aqui nesta parte básica. Depois, importante é, depois de termos tudo concluído, portanto, é indexarmos, portanto, temos que criar uma conta no Search Console do Google e depois enviarmos aquilo que é o sitemap, portanto, que é toda a informação, é o mapa do site para o Google, portanto, que ele depois vai reconhecer, ok, está aqui esta informação, está aqui, pronto, e ele aí vai reconhecer toda a informação e vai indexar o nosso site no Google. Pronto, em termos daquilo que é a performance, pontos importantes também para termos instalados no nosso site. Temos que instalar o Google Analytics, que é o quê? Que é o que nos vai permitir analisarmos todo o nosso tráfego, quais são as páginas mais visitadas, de onde é que vêm, se estão muitas pessoas a vir ou não, para percebermos a taxa de rejeição, se as pessoas estão a entrar, a sair. Portanto, para podermos analisar esses dados todos, naturalmente que não vais precisar de analisar tudo, mas pelo menos
aquilo que é o mais simples e básico para analisares, por isso é obrigatório teres o Google Analytics instalado no site. Depois, por defeito, instalar aquilo que é o Google Tag Manager, portanto, criar, portanto, aqui neste caso, com uma conta Gmail, vamos criar a conta no Google Search Console, vamos criar a conta no Google Analytics e no Google Tag Manager. Portanto, isto é tudo gratuito. O Google Tag Manager instalar por defeito e deixar isto instalado no nosso site. Para quê? Para que mais tarde, se quiseres fazer anúncios pagos ou se tiver já alguém a tratar dessa parte, essa pessoa vai poder utilizar o Tag Manager para fazer o quê? Para criar aquilo que são as conversões e para poder medir efetivamente as nossas conversões. Portanto, o Tag Manager é um gestor de etiquetas e com isto instalado no nosso site nós podemos configurar tudo o que são conversões. Depois, importante, aqui também numa ótica de anúncios, portanto, por defeito deixarmos aquilo que é o pixel de Facebook instalado, portanto, independentemente de que possa estar a fazer agora ou não anúncios, portanto, vais criar uma conta de anúncios, mesmo que não esteja a utilizar, e vais criar um pixel e vais instalar o pixel no site. Para quê? Para mais tarde, se quiseres fazer anúncios, portanto, é importante para esta parte. Depois, aqui poderás fazer ou não, é também, ou seja, é facultativo, no entanto é interessante também. Aqui tens que abrir uma conta com esta ferramenta que também tem uma versão gratuita. É aqui mapa de calor, ou seja, para percebermos onde é que as pessoas andam a ver, neste caso aqui através do mapa de calor, como é que andam a navegar e o que é que andam a ver no nosso site. Pronto, depois em relação à parte das línguas, se quiseres ter o teu site com mais do que uma língua, pronto, e aqui vou pôr por defeito o português e o inglês, ou seja, a forma ideal para nós fazermos isto, se nós tivermos, pronto, e aqui também posso dar aqui este exemplo de, ok, temos aqui o PT e depois temos aqui aquilo que é o inglês, por exemplo. Ou então vamos propor aqui que temos assim e depois temos assim. Por exemplo, isto é só um exemplo. Ou seja, a maneira que o que é que nós temos que fazer? Aquilo que eu sugiro, portanto, é que possas usar esta ferramenta, o WPML, para as línguas. Portanto, isto é um plugin pago que vais instalar no teu site e que ele vai preparar, portanto, a partir do momento que tens um site construído numa língua, ele depois vais dar instruções que, ok, quer o site em inglês e ele vai o quê? Vai replicar esse site numa segunda língua, digamos, é um segundo site. Depois tens a possibilidade ou de fazer isto manualmente, nativamente, ou eventualmente através de um recurso de alguma ferramenta como o DeepL ou outro tipo de ferramentas automáticas de ajuda de tradução. No entanto, aquilo que eu sugiro é que possas fazer isso, ou eventualmente se usares a ferramenta mas com correção através de um tradutor nativo, ou pedir já a alguém que faz a tradução para fazer isso. Portanto, e podemos usar, ou usamos o mesmo domínio e depois vamos dar aqui as instruções dentro da ferramenta que a parte do inglês é assim, ou nós vamos comprar aquilo que é o domínio para a outra língua e, portanto, sempre quando a pessoa escolher a outra língua, aquilo vai automaticamente mudar o URL para, por exemplo, ok, é português, vou aqui mudar a língua e ele passa para o domínio UK, ou seja, aqui terias que comprar um domínio para outra língua ao invés de usar assim. Em termos gerais, isto aqui é aquilo, digamos, que é o mais comum usar. Depois, o que é importante? É a indexação dessa segunda língua também no Google. Para quê? Para que o Google possa reconhecer esse site com essa segunda língua. E depois aqui também há uma grande diferença, porque nós atualmente também vemos muitos sites aí por essa internet em que efetivamente têm lá as bandeiras para mudar a língua, no entanto aqui, o que está a ser feito é através do recurso, por exemplo, do Google Translate
e o site não está indexado em nenhuma dessas línguas. Então, isso em termos práticos não serve para nada. Portanto, se nós efetivamente quisermos ter uma segunda língua, portanto, isto é um segundo site nessa mesma língua e assim sucessivamente se tivermos que ter outras línguas. Depois, importante, se, neste caso, dependendo do número de línguas que temos, temos que ter muita atenção efetivamente aqui na nossa hospedagem. Qual é, quais são os recursos que nós vamos precisar, porque efetivamente já não é um site, já são dois ou três mediante aquilo que é a nossa língua. Depois, em termos de chat, pronto, aqui é uma parte alternativa, dependendo da nossa necessidade, mas eu aconselho, é interessante nós possamos ter aqui um chat no nosso site que permite logo que a pessoa, se tiver uma dúvida ali, a pessoa carrega e pode logo falar com alguém. Agora, aqui quais são, portanto, podemos usar um plugin aqui para este que está aqui, o WhatsApp, ou podemos usar o GivoChat, e no caso do Messenger, podemos usar também outro plugin para esse efeito. Este foi aquele guia que eu preparei para que tu possas começar a pensar em fazer o site para a tua empresa. Se eventualmente fores pedir a alguém para desenvolver o site para a tua empresa, já tens aqui um guia que te vai ajudar, mesmo também que possas falar com quem vai desenvolver, com as partes mais importantes e aquilo que necessitas para teres um site para conversão, para que te ajude a trazer mais contactos e mais negócios. E já sabes, se este conteúdo foi útil para ti, partilha, coloca aqui aquele thumbs up e vemo-nos no próximo vídeo. E se quiseres este mapa mental, comenta aqui neste vídeo que eu envio o mapa mental. Até ao próximo vídeo.